Olá a todos, Sandman aqui. Por que a mera existência de homens que seguem seu próprio caminho gera uma crise emocional para muitas mulheres? Se nós, como homens, pegarmos a energia, os recursos e o tempo que normalmente gastamos com mulheres e relacionamentos, e em vez disso, escolhermos direcionar essa energia para nossos próprios desejos e sonhos, não temos o direito a esse tipo de autodeterminação? E se usarmos nossas vidas para realizar coisas por conta própria ou apenas relaxar, por que não deveríamos ter o direito de fazer isso sem que alguma mulher tenha um ataque de raiva e tente nos envergonhar para voltar a relacionamentos ou casamentos? Conversei com algumas mulheres na vida real sobre a manosfera e minhas escolhas pessoais como homem. Expliquei a elas que era contra o feminismo e elas ficaram felizes com essa postura. Mas, quando expliquei que era MGTOW, a maioria delas ficou muito zangada e pude sentir a raiva e a frustração. As que não gostam tentam me convencer a não seguir meu próprio caminho. A maioria das mulheres em nossa sociedade tem uma identidade ligada ao seu valor como criaturas sexuais, valorizando-se com base na objetificação pelos homens. Assim, se os homens rejeitam a identidade sexual das mulheres, estão essencialmente dizendo a elas que não têm valor. Quando tu diz a uma mulher sobre a existência do MGTOW, está indiretamente atacando sua autoestima e ego. Se tu já rejeitou uma mulher na sua vida pessoal ou terminou com ela, notará como outras mulheres também interpretam isso como um ataque pessoal. Não é tanto que nos odeiem por escapar da plantação, mas sim pelo fato de termos rejeitado seu sistema de valores femininos e a adoração ao útero dourado. Adorar a vagina é um sistema de valores que quase todas as mulheres em nossa sociedade seguem. Também acredito que as mulheres odeiam MGTOW porque cada centavo que mantemos para nós mesmos é diretamente removido de recursos que de outra forma cairiam nas mãos das mulheres. Por esse motivo, podem mostrar desprezo porque ferimos seu ego. É por isso que as mulheres muitas vezes surtam quando falo sobre MGTOW, porque significa que elas não têm valor sexual ou reprodutivo para mim. Quando reconhecem o que temos a dizer, muitas vezes reagem subconscientemente e nos atacam. Atualmente, mulheres e cavaleiros brancos podem nos insultar e nos chamar de perdedores ou gays, mas à medida que nosso número cresce, elas ficarão cada vez mais irritadas e perceberão que não vamos desaparecer. Isso seria a fase de choque e raiva do luto. Após suas tentativas de nos envergonhar de volta para a plantação falharem, tentarão negociar conosco, tornando-se cada vez mais sexualmente promíscuas e nos abordando mais diretamente. No ensino médio, uma guria buscava minha atenção. Queria que eu tomasse a iniciativa, mas eu estava ocupado demais focando na minha educação. Após cerca de 4 meses de insinuações sutis, ela trouxe uma revista Playboy para minha aula de filosofia e a leu na minha frente para ver se eu estava interessado em mulheres. Ela não conseguia entender por que eu não estava interessado. Se ela tivesse dito diretamente, estou interessada em ti e quero sair para um café, provavelmente eu teria aceitado. Em vez disso, ela não conseguiu ser direta. Compartilho essa história para ilustrar que as mulheres muitas vezes evitam convidar um cara diretamente por medo de rejeição. Se um cara desiste de uma mulher, elas não têm recurso para recuperar o dano ao seu ego. Se um cara diz que é assexual e não está interessado em homens ou mulheres, isso é algo alienígena para elas, porque se valorizam com base no valor de mercado sexual. MGTOW não é apenas sobre se afastar do mercado. Estamos essencialmente queimando-o. À medida que mais homens se identificam como MGTOW e abandonam sua droga de escolha, ou seja, mulheres, as mulheres provavelmente farão de tudo para obter atenção masculina, exceto ser diretas. Muitos homens concordam que as mulheres são como uma droga, mas ao contrário das drogas fabricadas, uma garrafa de álcool não cria pernas e se coloca na sua frente. Mulheres emocionalmente e sexualmente frustradas provavelmente exibirão mais seus corpos até que alguém aceite sua oferta. Se MGTOW se espalhar como um movimento herbívoro no Japão, as mulheres tentarão negociar com os homens e se tornarão mais promíscuas. Eventualmente, quando aceitarem o fenômeno MGTOW, poderão criar seu próprio movimento. Algumas mulheres até fingem ser homens, entrando em fóruns MGTOWs para nos criticar, mas a verdade é que elas nunca poderão ser homens. No Japão, o movimento herbívoro se tornou popular e seu contraponto, a mulher peixe-seco, está surgindo. As mulheres, por raiva, medo e desejo de ser como os homens que seguem seu próprio caminho, podem criar um movimento. No entanto, a questão é quem vai pagar a conta no restaurante e como as mulheres lidarão com o isolamento.
Não é segredo que os homens são mais capazes de lidar com o isolamento do sexo oposto do que as mulheres. Durante a maior parte da nossa existência, as mulheres foram perseguidas pelos homens e evoluíram para receber esse tipo de atenção. No Japão, as mulheres supostamente querem sexo ainda menos que os homens, mas me pergunto se isso é uma mentira. Se não for, significa que a mulher peixe seco se tornou socialmente aceitável. Uma solução para a nossa cultura ginococêntrica é que dinheiro e recursos entrem nas mãos dos MGTOWs. Imagine se fôssemos a maioria das pessoas ricas, mantendo as mulheres pobres o suficiente para não tomarem decisões de gastos. A economia pode entrar em colapso temporariamente, mas nossas prioridades culturais mudariam. No entanto, as chances são pequenas, já que mais mulheres entram no mercado de trabalho enquanto a participação masculina cai. Ainda acredito que a solução em nível pessoal é reunir recursos e dinheiro, libertar-se de ser um escravo corporativo e usar essa riqueza para perseguir seus sonhos ou abrir um negócio. Após alcançar esse objetivo, os homens deveriam ajudar amigos homens a fazer o mesmo. Isso é um pensamento desejoso e não se encaixa na mentalidade dos homens modernos. Tive a ideia para este vídeo ao ver um post no Reddit chamado "Então, o MGTOW recebeu muito ódio, por quê?" Não vou listar minhas razões favoritas com base nesse post do Reddit. O primeiro post é de alguém chamado Anna Carbuncle, que diz: "O MGTOW é um problema para as mulheres. Muitos MGTOWs podem ser ômega, mas ocasionalmente um usará a energia gasta em mulheres para realizar algo grande, como uma carreira ou hobby, por exemplo, comédia stand-up, esportes de combate ou jogos profissionais. Agora, você tem um homem de alto status, um alfa em virtude de seu tempo, e esforço uma atração principal, um faixa preta, um jogador na mesa final do World Series of Poker. Este homem representa uma ameaça para todas as mulheres. Todos os homens abaixo dele também estão recebendo menos. E isso significa que as mulheres deles também estão recebendo menos." Outro comentarista, chamado Mandes, disse o seguinte: "Mulheres são criaturas sociais e foram projetadas dessa forma. Elas falam sem parar, fofocam e criam círculos sociais com muita facilidade. Elas fazem isso porque precisam e sempre precisaram, ao longo de toda a nossa história como espécie. Quando chega a hora de uma mulher se reproduzir, ela precisa de muitos recursos e de um ambiente estável para criar um filho. Ela não pode agir como um homem e vagar por onde quiser. Isso faz com que as mulheres precisem depender dos homens e de seus recursos para criar os filhos e criar um lar estável para toda a família. E é por isso que nossas carteiras são tão atraentes para elas. Elas desejam fazer o que dizemos e anseiam ter um homem forte em suas vidas. É por isso que clubes somente para homens são alvo de protestos e recebem tanto ódio. As mulheres têm uma necessidade extremamente forte de pertencer e ser desejadas. Quando dizemos que não queremos mais ter nada a ver com elas, ou basicamente nos tornamos MGTOW, isso mostra a elas duas coisas diferentes. Primeiro, as rejeita devido ao seu desejo maior de serem criaturas sociais. As mulheres não lidam bem com a rejeição. Elas precisam se encaixar com as pessoas ao seu redor. Segundo, isso nos mostra como machos falhos aos olhos delas. Que tipo de homem não gostaria de estar com uma mulher? E segundo elas, isso mostra que esses homens devem ser betas e, portanto, devem ser destruídos. Nenhuma mulher pode tolerar um homem fraco. O último comentário que vou ler é de Peter 4 contra 4. E aqui está o que ele tem a dizer. Porque a maioria das mulheres ainda se define por referência ao papel masculino na sociedade. Quando os homens saem desse referencial, as mulheres podem potencialmente perder a noção do que são. A insegurança disso, a ameaça, é o que elas reagem tão mal, seguido bem de perto pelo fato, talvez entre as mais inteligentes, de que terão que enfrentar tudo que os homens fazem, e as mulheres terão que fazer todos os trabalhos ruins que a sociedade e os homens atualmente fazem de graça para elas. E isso assusta demais. De qualquer forma, também estou incluindo um link para essa página específica do Reddit na descrição abaixo, para que você possa dar uma olhada nesses posts, bem como em outros, por si mesmo. Para finalizar este vídeo, quero mostrar a todos um podcast chamado The Exponential You. Estou colocando um link para ele na descrição abaixo. A mulher que comanda o podcast entrou em contato comigo e está pensando em me convidar para ser entrevistado nesse podcast em particular, mas não sei quais são suas motivações.
Ela me disse que quer ajudar os homens porque as mulheres nem sempre são as pessoas mais positivas, e isso soa um pouco camaleão para mim. O que vocês acham? Mas eu acho que ela é, na verdade, uma astronauta feminina, tentando explorar o espaço masculino. Com relação a por que as mulheres odeiam os MGTOWs, meu pensamento final é que elas nos odeiam porque não podem nos controlar, e essa é provavelmente a razão mais básica, e a que tem mais verdade associada a ela. De qualquer forma, isso é tudo o que tenho a dizer por hoje. Obrigado novamente por tomarem sua dose diária de Red Pills. Aproveitem o resto do dia e saúde.